muito bonito a pessoa que tem um dom de tocar algum instrumento. E sendo mulher, eu acho mais bonito ainda. Eu fiz um ano de teclado, até hoje não aprendi nada, irmãos. Tá lá o teclado olhando pra minha cara, lá assim. É porque o ministério é outro, né? Que Deus continue te usando nessa força. Cadê ela? Sumiu? Tá ali. Ah, tá ali! Eu gosto muito desse louvor. Qualquer dia eu canto com você tocando pra mim. Glórias a Deus. Quero agradecer aqui a oportunidade que nos foi dada. Através do pastor Felipe, meu marido correu. Segundo ele disse que não quer pregar mais, que está colocando tudo para mim. E eu fico feliz, né? Irmãos, eu não sei pregar não, mas eu gosto. Tem gente que acredita em mim, irmãos, no meu chamado. Um deles é meu marido. Olha lá, viu? Então ele é o primeiro que vai dar glória, vai sair correndo aqui. Porque ele me conhece dentro de casa. Ele sabe como é que eu sou dentro de casa. Né? E eu fico muito feliz de estar aqui. As pessoas me perguntam quando eu faço agenda para fora: você é o quê? Você é diaconisa? Você é pastora? Eles brincam, né? Vão intitulando a gente, né? E ontem eu tive a resposta, irmãos: eu sou conferencista. Quem me deu foi o pastor Felipe ontem, né? Eu fui ver a tradução ontem em casa e diz que é a pessoa que ministra em congresso. Eu falei: é isso aí mesmo, é eu mesmo, isso aí. Isso aí mesmo. É essa daí. Quando perguntaram, que conferencista. Olha que bonito, irmão, você viu só? Conferencista. Chique esse negócio. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Os jovens louvaram um hino e a irmã também louvou o hino. E na estrofe, numa frase, ela disse: o Deus que abre as cadeias. Livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer aparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que guardava a cidade, a qual lhe daria abrir por si mesma. E tendo saído, percorreram
uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe a esta: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Disse: anuncia isto a Tiago e aos seus irmãos. Amém? Podei-vos assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, esta palavra, ela já se explica por si só. Conta a história do primeiro pastor presidente da igreja primitiva, quando ela começou. E nós lemos um texto aonde Pedro, ele foi levado à prisão, porque o que ele estava fazendo estava incomodando algumas pessoas. E principalmente o maioral da cidade, que era Herodes. E é claro que isso não vai chegar a Herodes de primeira mão. Sempre tem alguém que vai levar uma fofoca ou uma conversa e dizer assim: você está vendo que Pedro está aparecendo mais do que você? Você está vendo, Herodes, que é o nome de Pedro, aquele pescador que Jesus outrora levantou e chamou. Você não está observando, não, Herodes, que o homem, ele prega na cidade e 3.000 almas é batizada com o Espírito Santo e ao mesmo tempo aceita Jesus como seu Salvador? Será que, Herodes, você não está percebendo que se você deixar ele voar, ele vai pegar o teu lugar, Herodes? E Herodes, para botar medo na igreja, ele mata Tiago. Prende e mata Tiago. E é interessante, irmãos, porque no começo do texto, nós vamos observar que a Bíblia vai dizer que quando Pedro foi preso, a igreja estava em contínua oração. Mas antes dele ser preso, Tiago foi morto. E eu fiquei me perguntando, falei: será que a igreja não orou tanto assim para Tiago? Ou é porque Pedro era mais favorecido? Uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, é que quando Deus, ele quer trazer a gente mais para perto dele, ele mexe e aperta para a gente descer para o joelho. Foi necessário Tiago morrer para a igreja entender que é necessário
para o evangelho avançar, a oração está sempre em primeiro lugar. E Herodes sabia que vez ou outra alguém era levantado. Herodes sabia que vez ou outra alguém era ressuscitado. Herodes sabia que vez ou outra só 3.000 almas aceitavam Jesus. Herodes sabia que de vez em quando Deus usava Pedro na porta do templo, dizia: levanta e anda, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E isso começou a incomodar. A Herodes vai dizer assim: não, melhor é tirar de cena. Eu não me preocupo. Nunca me preocupei. Quando alguém está sendo usado por Deus, seja ele quem for. Uma coisa eu tenho medo, é de me colocar na frente de alguém que Deus está usando. Seja ele ou ela, ou em qualquer tempo ou geração. Se Deus está levantando alguém em uma geração, seja criança, seja mulher ou seja homem, ai de mim se me colocar na frente. Pode até fazer uma manobra, mas uma hora a conta vem. Aí é levado Pedro na prisão, como nós lemos. 4 quaternos de soldados, 16 soldados. Meus irmãos, nós sabemos que no dia de hoje, vamos dizer aqui no Brasil, nós não temos uma prisão nesse naipe, nesse nível. Para um prisioneiro, 16 soldados, cuidar somente de um prisioneiro. Não tem. Para quem já foi em prisões, como eu já visitei, cadeia, porque meu pai, ele foi prisioneiro e eu visitei, eu sei como é. O preso é largado lá dentro e ele que se vire. Mas Pedro tinha 16 cuidando dele, olhando com ele, dormindo com ele. Se não bastasse, ele estava com as mãos e os pés acorrentados. Ó o perigo do homem. Você não entendeu? Você é uma arma na mão de Deus. É que você não entendeu. Você é uma arma na mão de Deus. É que você ainda não olhou para dentro de você. O inferno sabe a potência que Deus depositou dentro de você. Mas 16 soldados para um homem que é pescador, é sim. Coloca 16, porque de vez em quando ele ora. E é 30. Coloca 16. Coloca 16 homens. Porque de vez em quando ele ora e milagre acontece. Tem potência dentro de você. Jesus já depositou no Calvário. Olha o medo de Herodes. Quando o crente sabe usar a arma certa. Aí eu fico perguntando assim, Pedro dizendo: é tudo isso para mim? É 16 soldados, uma prisão, um quarto. Tudo isso para mim, eu mereço tudo isso. E a igreja em contínua oração, porque o pastor presidente estava preso. E um outro co-pastor já havia sido morto. Então vamos orar, senão vamos perder o pastor presidente. E a igreja estava na casa da irmã Maria, uma casa ampla, orando. Um dia antes, de madrugada, antes de Herodes levar ele para ser morto,
Deus se atentou para a oração da igreja. Não sei como é que eles oravam, mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desceu. Porque a missão não pode parar. A missão ela não é minha. A missão ela não é vossa. A missão não era de Pedro. A missão é de Deus. Então ele desceu. E Pedro, como toda pessoa que não tem culpa nenhuma, dormia. Quem não tem culpa, irmãos, ó, ronca. Dorme tranquilo. Tenho culpa de nada. Estou aqui porque eu prego a palavra. Estou aqui porque Deus me usa. Estou aqui porque... Tenho culpa de nada. Deixa falar o que quiser. Não tenho culpa de nada. Eu vou dormir tranquilo. Falou de mim hoje. Amanhã faz 2 dias. Para mim não tem problema nenhum. Vou dormir tranquila. Não tem problema nenhum. Pode falar o que quiser. Vou dormir tranquilo. E Pedro está dormindo, irmão. Aí o anjo pega-se na ilharga dele e tchuc. Escuta aqui, ô pastor presidente, tem um monte de gente orando por você. Levanta. O anjo não chega para ele falando assim, cadeias caiam. O anjo fala assim, Pedro, levanta. Aprenda a viver com Deus que trabalha nos extremos. Deus poderia muito bem não permitir que ele fosse preso, mas Deus ama trabalhar nos extremos. E o céu entrou em ação por causa de Pedro. E ele estava dormindo, porque tem promessa, dorme. E o anjo falou assim, Pedro, levanta-te. Quando ele se levantar, ao mesmo tempo as algemas caem. Pastor pegou já. Quando ele se põe de pé, as algemas caem. Você não é capacitado para fazer. Você é capacitado enquanto você faz. Ai, primeiro eu quero ser cooperador, depois eu faço. Primeiro eu quero ser consagrado, depois eu faço. Primeiro, não, Deus se põe de pé. Se põe de pé, porque enquanto você está se levantando, as cadeias estão caindo. Não fica esperando o milagre acontecer primeiro, não. Se põe de pé. Te apruma, crente. Se põe de pé. Acorda. Porque o anjo chegou no ambiente. Ah, eu só vou se o milagre acontecer. E o anjo está dizendo assim, ó, te põe de pé. Acorda. Levanta. Aí o anjo vai ser meticuloso. Ele fala assim, coloca a sandália. E ele obedece. Coloca a sandália. Pedro, vem cá. Veste a capa. E Pedro obedece. Irmão, ele estava na prova, preso. Eu nunca vi um prisioneiro ficar procurando os pertences para fugir de uma cadeia. Eu nunca vi. Se tiver um buraco numa cadeia no dia de hoje, eles deixam tudo para trás. E aqui, ó, sebo nas canelas para fugir. Sebo nas canelas é um linguajar lá do Pernambuco, irmãos. Para ficar liso, para correr mais rápido. É, conhece. E o anjo fala assim, não. Põe o sapato. Põe a capa. Não faça vergonha pro anjo, Pedro. Se arruma para sair de cabeça erguida. Vai. Se
você está na prova e todo mundo percebe que você está na prova, irmão. Só anda assim. Você está na prova e todo mundo sabe que você está na prova. Vai lá para os status. Ninguém me liga. Você está na prova? Eu não preciso saber que você está na prova, irmão. Ninguém precisa saber que a igreja passa por prova. O que precisa saber é que a igreja tem um Cristo, Jesus de Nazaré, que livra da prova. Não faça vergonha pro anjo. Quando você vir para a igreja, calça o sapato bem bonito. Nos dias de hoje, penteia o cabelo. Coloca o melhor terno. Se tiver um negócio daquele, meu marido coloca o negócio dali e vem pro culto. Tô na prova, mas vou sair ó, pro culto ó, de cabeça erguida. Eu tô preso. É, Pedro, tá, mas coloca a roupa, sai alinhado, Pedro, porque você não é bandido. E Pedro vai, ó. Pedro, não deixa nada para trás, Pedro. Se alinha, não faça vergonha para mim, Pedro. Entendeu, né, irmão? Nada de sair por aí bagunçado. Se os membros é bagunçado, vão pensar que o pastor é misericórdia, né, irmão? Não. Aí ele passa pela primeira porta. Os soldados dentro da cela não vê nada. A conversa não vê anjo, não vê nada. Passa. Os soldados da porta também não vê. O texto vai dizer que eles passam por uma porta de... Meus irmãos, pela porta de ferro. Só que o anjo diz assim, ó, Pedro, me segue. Uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje. Nós estamos vendo em muitos lugares isso. É o homem andando na frente do anjo. Muito. O anjo vai atrás e eu, a bonita aqui, vou na frente. O anjo é meticuloso, ele fala, Pedro, me segue. Você pode até ser escolhido por Jesus lá com seu barquinho, por mim, você pode até ser o pastor presidente, mas de uma coisa você não pode esquecer: para o milagre acontecer, eu tenho que ir na frente e você sempre atrás. A igreja só avança com Jesus na frente. A igreja só avança com Jesus na frente. Não inventa de colocar Jesus atrás, não, porque perde. Jesus tem que andar na frente. Na frente, é sempre na frente. Aí, chega num portão de ferro. Tá lá, Pedro todo alinhado. Se tivesse pente, passar o Pedro no cabelo, sem entender nada. Aí chega num portão de ferro. E a Bíblia vai dizer que o portão se abriu automaticamente. O anjo não disse nada, irmão Jesus. Isso é mais forte que a abertura do Mar Vermelho. Porque o Mar Vermelho tinha uma vara e Moisés disse algo para o mar abrir. Ó, colocou a vara lá, o mar abriu. Essa porta de ferro aqui é algo muito lindo.
Porque toda criatura conhece o seu Senhor. Quando a porta de ferro, ferro, viu quem estava vindo. E quem estava vindo na frente não era Pedro, era o anjo do Senhor. O ferro falou assim: pois não, Senhor, fique à vontade, pode passar. Mas Ângela, isso não está na Bíblia, está sim, abriu automaticamente. E eu vou te explicar. Nós vamos, aqui tem um mercado muito conhecido, que você chega na porta assim, é até legal, né? Eu fico espantada com aquilo. Você chega na porta, a porta reconhece porque ela tem sensor de presença. Aí a porta entende que um ser humano está ali, ela faz assim, ó, abre. Sensor de presença. Hoje tem carro automático, liga para sensor de presença. Só que aqui não é sensor de presença. É sensor da presença. Quem não lembra? Os filisteus levaram a arca da aliança para o seu templo, deixaram a arca da aliança ali, e tinha uma estátua de barro de Dagon de pé. No outro dia eles entravam no templo, a estátua de barro estava de joelho. Aí no outro dia colocaram a estátua de novo de pé. No outro dia a estátua de barro de joelho. A estátua dizia assim, a de barro: ei, eu sou barro, e eu sei que essa presença é do meu Criador. O ferro, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me criou, eu respeito quem me fez. Fica à vontade, anjo do Senhor, pode passar. O ferro foi se retorcendo todo. Eu respeito a presença. Eu respeito a presença. A natureza respeita a presença. Agora eu quero te perguntar, e você? E Pedro passa. As cadeias se abrem. Atônico. Ia morrer no outro dia, enforcado por Herodes. Aí ele vai para uma rua meio escura, sem entender nada, porque na mente dele era uma visão. Eu fico me perguntando que tipo de visão que esse homem tinha. Porque para ele era uma visão, quantas visões ele tinha, que tipo de visão que ele tinha. O nível de visão que ele tinha. Dele achar que era uma visão, tudo aquilo que tinha acontecido com ele. E o anjo o deixa, sai. E ele vai caminhando, e ele fala: verdadeiramente o Senhor me livrou. Ele começa a conversar com Deus. Aí ele chega na casa de Maria, e o texto vai dizer que ele bate num portão de madeira. Ele bate num portão de madeira. Ele bate num portão de madeira. Irmãos, Deus é especialista em colocar a gente sempre no lugar da gente. Da gente. Há 10 minutos atrás, um portão de ferro se abriu para Pedro e o anjo, sem ele fazer nada. 10 minutos depois, tá Pedrão, o importante.
Ó, o teólogo, o pastor presidente, assim de madrugada, ó. Quando Deus quer, é milagre. Quando Deus não quer, você tem que perseverar. Há 10 minutos atrás, Deus, Ele quis abrir um portão de ferro. Ele quis abrir. 10 minutos depois, Ele deixou Pedrão batendo no portão de madeira. É para mostrar para a gente, irmãos, que o que a gente é, para Deus não serve de nada. Ele faz questão de dizer: Pedro, não esquece que quem abriu o portão fui eu, Pedro. Você é homem, Pedro. Ei, Pedro, você é homem. Vai ter porta que eu vou abrir para você passar, Pedro. Mas vai ter outras, Pedro, que você vai ter que se humilhar um pouquinho e vai ter que bater. E Pedro está lá, tinha acabado de passar pelo milagre. Um portão de ferro se abrir para ele. Pouco famoso, Pedro ficou. Vou entrar para a história. A primeira vez que um portão se abre automaticamente. Agora sim, que a igreja vai me ovacionar. Aí Deus falou assim: bate no portão de madeira, bate. Bate, Pedro, bate, Pedro. Bate, porque uma hora alguém vai vir abrir para você, Pedro, bate. E aí, a igreja está orando com medo. Eu acredito que ela está com medo. Pela atitude da nossa irmãzinha Rod. Uma menina. Olha só que o povo está com medo. Pedro está lá batendo. Quem é que eles mandam abrir a porta? O homem da casa. É ruim, irmão. Eu vou nada, vai que Herodes lá fora e me pega também. Aprender a cortar minha cabeça. Eles mandam uma empregada chamada Rod. Ela vai se tremendo de medo. De madrugada, ela vai, ó. Meu Deus, vão pegar nós. A nossa cabeça, é agora que a igreja toda vai morrer. É agora. E ela pergunta, talvez, quem é? E Pedrão, por que essa madeira não serve para mim? Eu não sou Pedro? Sou eu, Pedro. Ela ficou tão alegre, tão atônica de ouvir a voz dele, que ela não abre a porta. Ela corre para dentro da casa para dar a notícia. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, e chamaram ela de louca. Pelo tamanho da notícia. A igreja estava lá dentro, orando para o milagre acontecer na vida de Pedro. Quando o milagre chegou na porta, a mesma igreja que estava orando chamou a menina de louca porque o milagre chegou. A sua casa é território de receber notícia boa. Quando a notícia chegar, acredite. Vão até te chamar de louco. Mas fala assim, não, eu orei por esta causa e Deus atendeu. Não sou louca não. Pedro está lá fora. Deus sentou ele, Pedro está lá fora. Aí ela falaram assim para ela assim, mas Rod, é um anjo de Pedro. Por quê? Porque na crença judaica, cada um tinha um anjo para si. Então falou assim, não, é um anjo dele que está aí fora. Não, é Pedro. E Pedro lá.
Sou eu! Aí ele entra. Os irmãos ficam alegres, só que ele fala assim, ó, calma, não grita muito. Mano, Pedro, irmão, com medo, irmão. Fica baixinho, fala baixo. Vai que os soldados escutam. Como é que foi, Pedro? Ele conta o testemunho. O que você vai fazer, Pedro? Agora Deus mandou contar para os irmãos. Ei, ó, tudo isso aconteceu na vida de Pedro, para que eu e você estivéssemos aqui. Foi necessário o primeiro pastor da igreja ir preso, para o evangelho avançar. Foi necessário o primeiro pastor da igreja quase ser degolado a sua cabeça ou enforcado para você estar aqui. E eu te pergunto, do que é que você tem medo? O que é que está te aprisionando de você levantar e caminhar? O que é que está te impedindo de você seguir em frente com a missão que Deus te deu? Quem é que está dizendo que você não pode? Se Deus já colocou você aqui dentro para ouvir essa palavra e dizer para você que as portas vão se abrir. No outro dia, os soldados foram procurar Pedro, porque era o dia que ele ia morrer. Aí vão explicar para Herodes o que aconteceu. Não sei. Mas você estava dormindo com ele? Não sei. Mas você ficava na porta? Não sei. Como é que foi que o portão abriu? Eu também não sei. De uma coisa eu, Ângela, tenho certeza. Deus confunde a terra, o inferno, para levar alguém que Ele quer que continue uma missão. Deus vai confundir alguém para fazer você passar por algo. Deus vai confundir alguém. Coloque sempre o anjo na frente. Deus vai confundir alguém. Eu quero aqui abrir um parênteses para contar um testemunho que aconteceu comigo há 10 dias atrás. Eu entrei no mercado e geralmente eu vou com meu marido. Os irmãos bem conhecem que nós fazemos até estripulia no mercado, engraçado. Ele gosta. 15, 14 anos vamos fazer esse mês. Ele nunca fez compra sem mim. A gente faz junto. Para nós isso é um prazer. E nesse dia eu fui sem ele. Deve ser porque eu estava com cartão. Tô aqui bem, tô aqui. Eu chego no mercado. Uma moça vem correndo e se atraca aos meus braços. E ela me faz uma pergunta assim: como é que eu faço para ser igual a você? Eu falei: em qual sentido que você quer ser igual eu? Ela diz assim: eu quero ser igual a você. Quando eu olho para você, me dá vontade de chorar. Eu quero ser igual a você. Aí eu falei assim: você acredita que Deus está em todos os lugares? Ela disse: acredito. Então você quer receber Jesus? Ela falou: quero. Aceitou Jesus dentro do mercado. Calma, calma. Quando eu estou orando por ela dentro do mercado, ali, todo mundo passando, e eu não estava assim, eu estava orando alto. Meu marido sabe, eu não sei falar baixinho. E eu lá: Senhor, abençoa a irmã tal, livra ela, papapá. E orando, quando eu sinto, igreja, tem alguém assim, ó, que se aproxima assim, ó, e chega perto. E fala assim no meu ouvido: você está me atrapalhando. Fico quieta. Olho quem é. É uma mulher. E ela não tem vergonha nenhuma de dizer. Fala assim: eu sou macumbeira.
O diabo falou para mim vir aqui atrapalhar um negócio do céu. E eu vim. Falei, Porque se você não sabe, irmãos, o inimigo não conhece o seu pensamento, mas ele sabe as suas expressões e a sua atitude. E ali eu me mantive a calma, porque nós sabemos que nós não podemos ir contra a religião, até porque é crime. E eu falei, mas eu não tenho nenhum problema com a sua religião. Eu falei, mas eu tenho com a sua. Eu falei, mas para mim não é problema nenhum. Aí eu olhei para ela e falei assim, você recebe um abraço? Ela olhou para mim e a moça do lado aqui chorando. E a macumbeira aqui do outro lado. Você não tem problema em me abraçar? Eu falei, eu nenhum. Não vai te fazer mal? Eu falei, na minha vida, nenhum problema. Só que eu quero te avisar que o que está em mim é maior que está em você. Você ainda quer o abraço? Eu te dou a oportunidade de rejeitar. Ela falou, quero. Eu sou um palito, ela era bem assim. Eu juntei, irmão, pelo meio. Na hora que eu juntei, o corpo dela se estribuchou. Eu entendi que a casca que tinha estava saindo um por um. Ela me agradeceu. Eu falei, muito obrigado pelo abraço. Eu já pedi para muitas mulheres, elas têm medo de mim. Eu falei, mas eu não tenho medo de você não. Eu sei o que é ter um demônio dentro de casa. Deus já me preparou lá na adolescência. Para mim é fichinha. Aí ela começou a fazer compra. A macumbeira. Aí eu vou pro caixa. Quando eu chego no caixa, tinha uma moça que eu também não conheço, quietinha. Aí Deus, pela misericórdia de Deus, me toma ali no caixa e fala assim, diga para ela que não adiantou ela ir ontem na macumbeira. Porque o que ela procura não está lá, está em mim. Ela começou a se desmontar a igreja, se desmontar e chorava, e chorava, e chorava. E olhou para mim e falou assim, como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, eu não sei de nada. Quem sabe é Ele que anda comigo. Eu não sei de nada. Nisso, igreja, a primeira moça que tinha aceitado Jesus viu e saiu correndo para o caixa e veio e falou assim, eu não te disse que um dia Deus ia te pegar. Aí ficou eu, Ângela, um no caixa, outra no outro, uma chorava, a outra foi renovada com o Espírito Santo. Eu perguntei, ela já aceitou, e eu quero saber se você quer voltar. Nessa hora a macumbeira está vindo. Eu falei, fica aí, Satanás, porque esta obra você não atrapalha. Ela se colocou de pé. Eu não estava nem aí para quem estava com o carrinho esperando. Fiz a oração do meu jeito. Jesus, eu não tenho um título nenhum, mas o que eu tenho eu dou para ela. Divido aqui, Senhor Jesus. As duas ficaram chorando e a macumbeira parada. Ela parece que ela colou. E ficou assim, ó, tendo que ver Deus agindo. Coisa linda é quando Deus mostra para alguém como Ele age. Desci, irmãos. Aceitaram Jesus ontem mesmo. A do caixa falou assim, pode chamar de irmã? Eu falei, deve. Eu não sou daqui da sua igreja, eu sou em outro lugar. Eu falei, não tem importância. Ela falou assim, depois daquele dia, a minha vida mudou de um jeito. Eu quero te agradecer. Eu falei, não me agradeça não. Agradeça aquele que te chamou. Porque quando Ele quer, Ele entra em prisão
Quando Ele quer, Ele entra em cova dos leões. Quando Ele quer, Ele entra no mercado para salvar. Mas Ele não deixa ninguém para trás. Ele não deixa ninguém para trás. Eu saí do mercado me achando, irmãos. Vou ser sincera com os irmãos. Saí inflada, ó. Parecia que eu não cabia dentro do nosso carro. Ai, Deus meu, nossa. Menino, como é que eu fiquei? Parece que eu senti, irmão Flávio, o peso do lado direito do carro fazendo assim, ó. O mesmo anjo que entrou na cela de Pedro, ele entrou dentro do meu carro e falou assim: escuta aqui, Angela, eu te usei porque eu quis, eu podia usar outro. Angela, não se acha não, Angela. Eu fui me diminuindo. Eu fui sumindo, irmão. Não sabia nem ligar o carro. Se era para a direita, se era para a esquerda. Falei, o que está acontecendo aqui, Jesus? De uma coisa, minha filha, eu tenho certeza. Eu quero te usar e vou fazer isso. Mas de outra coisa, eu também tenho certeza. Todas as vezes que eu te tomar, seja onde for, lembre-se que quem fez fui eu. Fui eu. Quem fez fui eu. Chorei igual uma criança dentro do carro. Deus me perdoa. Jesus tem misericórdia. Jesus, oh meu Deus, Jesus. Chorei igual criança. Fui renovada dentro do carro. Deus pegou ali as 4 pessoas que Ele queria. A macumbeira, as 2, uma que não era e outra que estava afastada. E eu que estava se achando a Pedrão dessa geração. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Ei. Qual foi o final de Herodes? No versículo 23. Pode colocar aí, filho, no mesmo capítulo. No versículo 23. O final de Herodes, qual que foi? Versículo 23 do mesmo capítulo. Lá. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e ele foi comido de bicho. Quem é que foi comido de bicho, irmão? Herodes. Por isso que eu disse, não se mete com quem Deus chamou, não. Herodes estava se achando o próprio Deus. Deus falou assim: peraí, Herodes, que eu vou colocar algo dentro de você que você vai entender. Que você é carne, vai ser comido de bicho. Para você saber que com a minha igreja ninguém mexe. Com a minha igreja ninguém pode. É a minha igreja que eu levanto. Rebeca Manaia sai. Não se preocupe. Se você está aqui nessa noite, Deus garante a vitória para você. E eu quero perguntar aqui nessa noite, se tem alguém que ouviu tudo isso aqui e que quer ter a vida mudada, como Deus mudou a sentença de Pedro. Amande que homenaia subi que manaia se. Choramando come naia toque manaia subri manaia saio. Ribaco menaia ande que manaia, não sei vocês, irmãos, mas eu sinto o mesmo anjo aqui presente. Meu Deus, arabaco manaia sei. Jombe cai arabando come naia sai. Deus quer mudar histórias aqui. Pessoas que estavam decretadas para morrer, mas Deus está dizendo assim: não, a última palavra é a minha. Quem dá ordem para matar sou eu. Quem faz viver sou eu. Ninguém mata crente meu. Ninguém mata servo meu.
Tem sentença aqui para ser mudada. Deus está me dizendo claramente: tem sentença aqui para ser mudada. Aleluias. Aleluias. Esses dois jovens aqui, ó, que está atrás de mim. Esses dois jovens que estão atrás de mim, eu não conheço vocês dois. Eu queria pedir por gentileza que vocês viessem aqui na frente. Não se sinta envergonhado. Deus tem mudança de sentença para vocês dois. André e Jonathan. Um que não adianta fugir e outro que Deus quer usar. Um que não adianta fugir e outro que Deus quer usar. Aí, como é que faz? Deus quer mudar a sentença na vida de vocês dois. Conforme eu pregava, o Senhor me dizia claramente: eu quero usar vocês nessa geração. Tenho pressa. Ele só está querendo que vocês se coloquem de pé. Laine, por gentileza, entrega sua filha para Lourdes e coloca a mão naquele ventre ali. Coloca a mão naquele ventre. Você não me contou nada, eu não sei de nada. Sei, ó. Não foi no seu tempo, foi no meu tempo. Não foi você que planejou, fui eu que planejei. E o inferno está de todo jeito querendo abafar. O mesmo milagre que aconteceu aqui, Deus está fazendo aqui no teu ventre, mulher. Sou eu que coloquei aí dentro, sou eu que vou fazer gerar, sou eu que vou fazer nascer, e sou eu que vou colocar como brasa de vida nessa geração. Ei, você que tem alguém que está preso, alguém familiar, não é preso em prisões de verdade, é preso em alguma situação. Por gentileza, se levante, saia correndo e venha aqui receber a vitória por ele. Deus tem liberdade para sua casa nessa noite. Deus tem vitória. Portão de ferro vão se abrir, porque a igreja está em continuação. Portão de ferro vai se abrir, porque o anjo do Senhor já entrou